Agora sim, buenos dias, estão nascendo o sol lindo. Acabei agora de correr 9 km, segundo episódio da série The Last Dance. Vou contar para vocês como é que eu finalizei a minha primeira semana de prova. Já estou na segunda semana. A ideia de hoje é fazer um vídeo um pouquinho diferente. Quero contar para vocês algo que eu acho que eu nunca cheguei a contar bem desde que eu comecei a criar conteúdo, que é muito a minha trajetória, tanto jogando futebol, como é que eu saí do futebol para a corrida. Hoje completou 2 anos desde que eu comecei a correr, literalmente. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu comi picanha dessa churrascaria que tem aqui. Vocês olharem pra ali atrás, acho que não vai dar pra ver, mas vou colocar a foto aqui na edição. Tem o McDonald's. Quando eu cheguei, literalmente, foi isso. Chegamos aqui a Braga, período da manhã, período da noite. Meu pai nos deu picanha, deu McDonald's, foi encher o bucho. Depois, no dia 6, dia seguinte, fui correr 4 km. E desses 4 km que eu coloquei, vou deixar até aqui o print. Corri em pace de 8, tava cansado, nunca tinha corrido tanto, tava empolgado, porque eu sabia que seria o começo de uma nova fase. Se você quer aqui de paraquedas, eu sou Luiz Olani Vieira, trabalho com desenvolvimento pessoal e alta performance, e aqui no meu canal, além de você aprender sobre rotina, mentalidade, eu tô documentando toda a minha trajetória, desde o meu começo lá em Angola, desde agora a minha preparação para a Maratona do Porto. Então, se você é novo, já se inscreva aqui. Convido a conhecer também lá o meu perfil do Instagram. No meu perfil do Instagram eu troco ideia com meus seguidores. Hoje é quinta-feira e quinta-feira tem live, então eu procuro sempre não só criar conteúdo aqui, mas como também manter uma boa relação com meus seguidores. E aí, claro, se você quer se aprofundar mais, tanto em rotina, mentalidade, melhorar os teus hábitos, link do Rotina Produtiva, que é a minha comunidade de desenvolvimento pessoal, também está aqui na descrição. Agora, sem mais enrolações, bora falar como eu saí do futebol para a corrida. De parte da disciplina que eu construí veio do futebol, isso é fato, e essa camisola aqui tem uma história muito boa, que eu vou contar para vocês até no final. Grande parte da minha história começou no futebol e disciplina também veio de lá. Desde que eu era mais novo, eu gostava muito de jogar futebol, desde a escola, desde a época da creche, quando eu tinha 6, 7 anos. Eu gostava muito de jogar futebol. E sempre que tivesse campeonato, seja intercolegial, seja interturmas, eu dava sempre o meu melhor. E tinha algo interessante que quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar como atacante. Quando eu estava no terceiro, quarto ano, eu jogava muito atacante e marcava muitos jogos. Só que depois chegou algum tempo e eu jogava futsal, comecei a jogar mais para trás. E tinha algo interessante que eu gostava muito no futebol, é que eu não ficava cansado. Jogava bem no ataque, jogava bem no meio, jogava muito bem na defesa. Mas se tinha algo que eu sempre procurei desenvolver no futebol, que aliás o aprendizado número 1 é a resiliência. Eu no futebol, a minha resiliência foi muito testada à prova. Teve jogos, e quem jogou comigo sabe, teve jogos onde nós ficávamos cansados e eu dizia, não vamos desistir, não vamos desistir. Olha, meu carro do chão já passar aqui, Porsche 911. Eu dizia, não vamos desistir, ainda tem tempo, ainda dá para virar. E quem jogou comigo sabe que eu não ficava calado, eu falava o jogo todo, motivava sempre o time, motivava sempre os meus colegas. Porque no final do dia, se aqui você desistir, as pernas não vão responder. Sempre que tinha campeonato, essa persistência era colocada à prova. Porque eu, além de querer jogar, eu queria ganhar. E eu vivi muito isso nos últimos dias no retiro que eu fui. Porque nos dividiam em times e tinha, sei lá, voleibol, tinha, sei lá, vários jogos que eram dinâmicos, tinha até onde puxar a corda, que postei foto dias atrás, o pessoal começou a admirar o meu shape. Eu era muito competitivo desde aquela época. E se tem algo que eu aprendi muito, e hoje eu levo muito também na corrida, é que sem essa resiliência você não vai conseguir fazer nada. E aí, fui crescendo, até eu chegar no sexto ano eu tinha aqui 12, 13, 14 anos. Eu comecei a querer levar um pouco mais a sério, no caso de ser futebolista. Eu nunca contei essa história pra vocês, eu vou contar um pouco pra vocês, por causa também dessa série aqui que eu tô documentando da minha maratona, e também porque eu sei que muita gente vive isso no dia a dia. E aí, depois de começar a ganhar interturma, jogar entre os meus colegas, eu queria ser futebolista, de verdade. Eu queria terminar a escola e depois, por exemplo, vir para Portugal, que por minha destino aconteceu. E ainda vou chegar também nessa parte aqui de Portugal, minha mudança, futebol e tudo mais. Queria jogar futebol. Mas tem um meio termo que acontece no meio do caminho, que foi a pandemia. Na pandemia, algo que aconteceu é que todo mundo ficou em casa. Não tinha academia para treinar, não tinha time para jogar, escolinha, não tinha nada, era só em casa. E ficando em casa, já levou para o segundo ponto que comecei a treinar mais a minha disciplina. Porque eu era o tipo de pessoa que dizia, eu tenho um talento, não preciso treinar. Que é um ponto que o Paulo Vieira comenta no livro O Poder da Autorresponsabilidade. Os 4 inimigos na busca do sucesso: zona de conforto, atalho, vaidade e arrogância. Tem pessoas que não querem evoluir, tem pessoas que acham que são melhor que todo mundo. Isso não é só no futebol, tem pessoas que dizem, eu já sei muita coisa, não preciso mais aprender. Eu tenho uma habilidade muito boa, não preciso desenvolver mais essa habilidade. Você tem um dom, ok, mas você precisa trabalhar esse dom, caso contrário, vai chegar um momento que alguém vai te superar.
Eu, no meu caso, comecei a treinar mais. Na férias eu treinava muito. Treinava período da manhã, treinava período da tarde. Antes de ontem aqui em Portugal, treinei período da manhã e período da tarde. Me lembrou muito da época do futebol. E eu sabia que treinando eu me preparava muito mais e ficava muito mais confiante. Que agora eu tenho vivido muito isso na preparação para a Maratona do Porto. Não é só passar da linha de chegada, não é só chegar à prova, não. Mas é essa preparação que eu sei que melhora muito mais a minha mente e me torna mais preparado para fazer a prova. E aí foi pandemia, 2020, 2021, 2022, 2023 e depois 2024. Depois da pandemia passar, eu construí o hábito de começar a treinar sempre. Porque antes da pandemia eu não treinava, mas depois da pandemia eu comecei a treinar. E treinando de maneira mais intencional, para mim começou a ver bem. Além de eu ver os resultados do treino, eu tenho visto os benefícios no meu dia a dia. Porque, por exemplo, nós começamos a jogar contra outras turmas. E quando nós jogávamos contra outras turmas, tinha aquela da pessoa ficar cansada. E quem jogou comigo sabe que eu não ficava cansado. Tinha aquela do pessoal ter que defender e não ter mais aquele pique, aquele gás para ir em busca. Mas eu ia sempre em busca. E é o que era bom para mim. Porque, além da técnica, eu conseguia me destacar por conta do físico. Eu jogava futsal, jogava 7, jogava 11 e não ficava cansado facilmente. Não ficava cansado facilmente. Que aqui nos leva para o terceiro ponto, que tem a ver com essa camisola. Que tem a ver com o meu último campeonato, The Last Dance. Last Dance foi a série que eu decidi criar para documentar todo o meu último interclasse, todo o meu último campeonato. Que, aliás, teve 2 séries. O intercolegial, que joguei no segundo maior estado de Angola, e teve também o interclasse. Nesse interclasse, gravei fase de grupos, gravei final, gravei tudo. Tem série até aqui no canal, se você depois quiser assistir. Documentei tudo. Tinha 17 anos naquela época, 17, 16. The Last Dance, eu sabia que era a minha última dança, era o meu último ano na escola e eu queria ganhar o campeonato. Mas eu não queria só ganhar o campeonato, eu queria desfrutar ganhando o campeonato. Eu não cheguei a comentar, mas um ano antes nós tínhamos perdido na final. Nós tínhamos trabalhado, chegamos na final, pum, perdemos. Eu fiquei muito irritado, muito mesmo. Antes dessa final que nós perdemos, no ano anterior, nós saímos em terceiro colocado, foi Liga e nós saímos em terceiro. Porém, era o nosso primeiro ano no ensino médio, ou seja, éramos caloiros. Segundo ano, nós fomos lá em busca, saímos em segundo. E o time que nós perdemos com eles, nós voltamos a jogar no campeonato seguinte, que eu documentei aqui no canal. E nós ganhamos ele na fase de grupos. E foi bem tranquila a vitória. Só que tem um detalhe desse campeonato aqui, que eu documentei, é que eu decidi jogar como goleiro. Eu não cheguei a comentar com vocês, mas eu joguei como goleiro, joguei como atacante, defesa, meu campo. Eu jogava em todas as posições. Luz, eu preciso de ti na lateral esquerda. Eu jogava lateral esquerdo. Outro ponto que eu era sortudo. Isso vai parecer muita historinha, mas é verdade. Quem jogou comigo, por favor, deixa aqui nos comentários para não parecer mentira. Quer jogar com a esquerda? Vou jogar com a esquerda. Quer jogar com a direita? Vou jogar com a direita. Só para chutar com a esquerda, vou chutar com a esquerda. Chutar com a direita, vou chutar com a direita. Só que nesse último ano, eu decidi fazer diferente. O meu time era muito bom. Eu digo isso, tiro o chapéu. Que por linha de destino, o jogador que me substituiu faz anos no mesmo dia que eu, para vocês terem noção. Mesmo dia que eu não, faz um dia antes que eu, na verdade. Eu dia 13, o Adérito, faz no dia 13, faço no dia 14 de setembro, que é já o próximo mês. Eu sabia que ele ia me substituir muito bem. Dito e feito. Jogamos. Porém, teve um detalhe que lembram quando eu comentei que na pandemia eu tinha começado a treinar? Para jogar como goleiro foi a mesma coisa. Eu nunca tinha jogado como goleiro, foi livre e espontânea vontade que eu tive. Disse, bem, vou jogar como goleiro. Meus colegas nem sabiam. Eu disse, bem, vou jogar como goleiro, vou treinar. Eles ficavam admirados que no primeiro jogo quando eu fui. Nesse primeiro jogo, jogamos, ganhamos e fiquei muito feliz por ter jogado bem. Foi com o time mais fraco, foi, mas eu sabia que se eu jogasse bem com o time fraco, ia me dar confiança para o time mais forte, que nos leva para o último aprendizado que estamos aqui hoje na preparação para a Maratona do Porto. Quando eu cheguei em Portugal, eu tinha 17 anos. Eu podia facilmente jogar futebol, podia. Mas algo que eu aprendi, isso já desde o último ano da escola, é que as coisas não acontecem com base à minha vontade, e sim com base à vontade de Deus. Desde o meu último relacionamento, desde criar a Luso Game Store AO e desde a corrida. Na Luso Game Store AO, eu aprendi que o futebol não me daria a liberdade que eu queria. Eu hoje vejo e penso, uau, jogadores jogam sábado, domingo, quarta tem jogo, terça tem jogo. Eu, por mais que eu gostasse do futebol, eu não ia querer viver isso. Não tinha a liberdade que eu queria. Hoje em dia, por exemplo, empreendendo, eu ainda estou bem distante onde eu vou chegar. Tudo certinho, eu posso ir para Lisboa, por exemplo, como eu já mostrei aqui pro canal. Tudo certinho, eu posso ir para o Porto. Hoje eu vou para Guimarães. Tem uma liberdade que eu posso dizer minha. Segundo ponto, é o esforço. O esforço, de acordo com o meu resultado, eu vou ter o resultado. Por exemplo, ganhar mais de empreendedorismo, vou ganhar mais. Se eu quiser, por exemplo, palestrar mais, se quiser criar mais produtos, se quiser fazer mais coisas, vou ganhar. De acordo com o meu esforço. No futebol não é assim que a banda toca. Você pode treinar, mas não é garantia que você vai ter resultado.
que me leva muito agora para a corrida. Na corrida eu sei que depende 100% de mim fazer uma boa prova. Depende 100% de mim ter o resultado que eu quero. E às vezes na tua vida é exatamente a mesma coisa. Você coloca um esforço em uma área que você nem vai ter resultado. Você coloca esforço que numa régua de 5, 10 anos você não se vê nessa área. Que no meu caso foi muito isso. Eu vi bem, eu já não vou ser futebolista, tá tudo bem. O que eu posso fazer? Vou desfrutar. E eu saí pela porta de frente do futebol. Joguei como goleiro. Aqui essa camisa tem o número 10. Eu nem sei se vai dar pra ver. Vou mostrar depois pra vocês aqui na foto. Tem o número 10. Sempre fui o melhor do meu time por linha de destino. Um dos melhores sempre também. Caso deixar a modéstia à parte. Mas eu entendi que já não dava pra continuar. Mas em vez de eu sair pela porta de trás do futebol e dizer, eu não fui futebolista, fui ficar irritado. Não. O que eu aprendi com o futebol? Conheci novas pessoas. Eu melhorei minha disciplina, melhorei minha persistência, fiz desafios, criei história, documentei aquilo no canal, documentei da minha trajetória. E eu sei que ainda vou ganhar muito com o futebol, eu digo isso sempre, mas vou voltar a comentar. A minha melhor amiga, a Melissa, já mostrei algumas vezes aqui no canal, o irmão dela não, o primo dela é jogador da seleção inglesa, que é amigo dos meus jogadores preferidos, no caso, Grealish, Haaland, ele é amigo dessas pessoas. E hoje eu vejo que para eu conhecer esses jogadores, só vai ser consequência da pessoa que eu vou me tornar. E eu sei que eu vou conhecer os jogadores que eu queria muito jogar. Desde Amaldo, jogador da seleção portuguesa, o Rafael Leão, por exemplo, é angolano, barra português e tal. Eu sei que eu vou conhecer eles. E às vezes no teu caso, você quer muito um sonho, sendo que o tempo já passou. E eu não quero dizer que o tempo passou para desmoralizar, não. Eu quero dizer que o tempo já passou para você começar a enxergar que pode ter outras habilidades que você pode muito bem explorar. E eu vejo muito isso, que pessoas quando não acertam no futebol ficam irritadas, ficam frustradas. Não. Às vezes não era isso que Deus queria pra ti, tá tudo bem. E foi isso que eu entendi. Quando eu entendi que não era do plano de Deus que eu fosse futebolista, meus amigos, aproveitei muito o meu último ano e tem saído aqui no canal. Então se você se sente perdido nessa fase atual, se você tem 20, 21, 22, ou até 18, 17, 16 e tá na dúvida se vai ser futebolista, não, pensa. Quais são as habilidades que você tem? Quais são os pontos bons que você tem? Eu no meu caso, eu vi bem, tenho disciplina, tenho mentalidade, tenho muita coisa que eu aprendi com o futebol que eu posso levar para a criação de conteúdo. Eu digo tranquilamente, aquilo que eu sou hoje criando conteúdo é muito reflexo do futebol. E eu já deixo aqui também um convite para você se inscrever aqui no canal. Estou documentando a minha trajetória aqui, a Maratona do Porto, hoje sem vlog, mas passando essa reflexão para vocês, como é que foi a mudança de Angola para Portugal, como é que foi a mudança de corrida para futebol. E agora com a corrida. 2 anos a correr, eu estou muito feliz, porque o resultado depende de mim. Lembram do retiro que eu comentei com vocês? Um dos pontos que eu fiquei um pouquinho irritado é que o resultado não dependia de mim. Eu podia dar o meu melhor, mas se o time não rendesse, não servia de nada. Na corrida, se eu der o meu melhor, a chance de outro resultado é muito alta. Eu quero fazer a prova em 3 horas e 30, 3 horas e 50 e vou dar o meu melhor para isso. A minha última meia maratona fiz em 1 hora e 38. Queria fazer, fui lá e fiz. E no teu caso, qual é o lugar que você tem colocado o esforço que não vai te ajudar a evoluir? Link do meu Instagram tá aqui, link do meu livro também tá aqui. Luz, eu quero conectar contigo, melhorar minha rotina, me conectar também com vocês que querem evoluir. Link do Rotina Positiva tá aqui na descrição. E entrando no RP, você tem uma condição especial, que é uma consultoria individual comigo. Nessa consultoria de até 50 minutos, eu vou analisar a tua rotina, tua dificuldade, teus objetivos e te ajudar de acordo com o teu contexto. Tem uma frase que eu não esqueci, ou melhor dizendo, que eu não comentei, mas crie história, documente história e mostre o resultado dessa história. No futebol foi assim, na corrida agora na maratona tá ser assim. E na tua vida você precisa fazer a mesma coisa. E tem aquela frase que eu disse na série The Last Dance: Another day, another win. Mais um dia, mais uma vitória. O treino de hoje foi feito, 9 km e rumo à Maratona do Porto. 8 km, tô a finalizar. Câmbrias, eu senti câmbrias no treino. Hoje do nada tô sentindo sofrido, mas valeu a pena. Another day, another win. Próximo ano vem em busca da minha maratona. Another day, another win. Mais uma medalha para conta. Te impede de criar um desafio, aumentar esse desafio, melhor, mostrar o resultado desse desafio. Eu digo isso sempre, sempre, sempre. Temos chuva na prova. Quero tanto ter chuva na prova que tô a rir quanto a esse tema. Luso, quais serão os próximos desafios? Quais serão os próximos planos? Eu quero fazer a Maratona do Porto, já visualizei. Pretendo fazer em novembro de 2026, ainda tem tempo. Eu não queria fazer essa